Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Visitantes, sejam bem-vindos, pais do Mateus. Deus abençoe também os nossos irmãos que vêm acompanhando. Sempre uma alegria poder recebê-los aqui. Nós vamos estar refletindo nessa manhã na carta de Judas e nós estamos hoje encerrando toda a exposição da carta de Judas. Iremos fechar essa carta, os versos 24 e 25, uma doxologia apresentada por Judas. Diz assim a palavra do Senhor: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Esse último amém aqui foi igual ao do Marco Batista, né? Amém. Meus irmãos, nós passamos um período fazendo a exposição dessa carta, a carta de Judas, e eu gostaria de relembrá-los, os irmãos, o que estava acontecendo dentro de todo esse contexto e o que leva Judas a escrevê-la. A igreja, ela estava passando por algumas dificuldades. Falsos mestres, pessoas que diziam ser cristãos genuínos, estavam infiltrados na igreja, pervertendo e destruindo a igreja. Judas, logo quando ele inicia a sua carta, nos primeiros versos, ele então aponta o motivo pelo qual ele está escrevendo. Inicialmente, a sua intenção era falar sobre a salvação em Cristo Jesus, mas diante de todo o contexto e cenário que a igreja está passando, movido pelo próprio Espírito Santo, parece que agora ele, após ter iniciado a sua redação, ele foi então levado a escrever aos seus destinatários a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E é claro, meus irmãos, que Judas, ele está sendo ali inspirado pelo próprio Espírito Santo e levado a escrever aos irmãos que estão naquela igreja, passando por grandes dificuldades por conta desses apóstatas, esses homens maus que estavam infiltrados na igreja, querendo perverter a doutrina, querendo destruir a igreja. Mas, além dele ser inspirado, ele também tem o conhecimento de tudo que está acontecendo ali. E por isso, ele ensina os crentes a se oporem a esses apóstatas que estão infiltrados na comunidade. Os irmãos há de se lembrar quem são essas pessoas, que foi apresentada aqui no decorrer dessa exposição. Judas, em sua carta, ele descreve as características desses homens. Quem eram esses hereges? Por exemplo, no verso 4, Judas diz que eles introduziram-se secretamente no meio dos crentes. Na parte B, vai dizer que eram homens ímpios, que aceitaram a graça de Deus, mas transformaram-na em libertinagem. Na parte D, verso 4 ainda, ele diz que negam a Jesus Cristo como seu único soberano e Senhor. Além disso, Judas, na sua carta, também descreve a vida moral, ética e espiritual desses indivíduos. Ele diz, ele os retrata como pessoas que poluem o seu próprio corpo,
que não reconhecem as autoridades superiores e que têm a audácia de difamar os seres angelicais, no verso 8. Eles reduziram-se ao nível de animais que vivem por instintos. E apesar de os animais conhecerem os seus limites, essas pessoas, quando vivem por instinto, destroem a si mesma, diz Judas no verso 10 dessa carta. Em sua vida social, Judas também aponta o que eles estavam fazendo. Eles tornaram-se nódoas nas festas de fraternidade dos cristãos, pois comem até saciar-se e fazem-no sem escrúpulos no verso 12. Também são pessoas descontentes, que murmuram e procuram defeitos, buscam um prazer físico, falam arrogantemente de si mesma e têm motivos interesseiros, no verso 16. Esses homens têm o seu propósito definido de dividir a igreja e não têm o espírito, no verso 19. E adiante, meus irmãos, do que está acontecendo na igreja, diante das características desses homens, que procuram a glória do seu próprio ventre e buscam se encher a partir da própria lã da ovelha, é que Judas faz uma crítica à igreja, a terem atenção diante desses falsos apóstatas, desses homens que dizem ser genuínos cristãos, que dizem ser líderes que glorificam a Deus, mas estão preocupados em glorificar a si próprio. Judas, então, chama a igreja a batalhar pela fé. E lembremos que quando nós falamos aqui sobre fé, o que Judas está retratando não é uma fé natural. Judas está retratando aqui a respeito dos ensinamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repassado pelos apóstolos, e que agora a igreja vive. Então ele convoca a igreja a lutar pelos ensinamentos doutrinários. Ele convoca a igreja a permanecer firme na sã doutrina. Ele convoca a igreja a não deixar com que as pessoas façam da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor, qualquer coisa, mas que possam de fato lutarem, batalharem, lerem, estudarem, perseverarem, virem à escola dominical para aprender e continuar a viver esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Judas está escrevendo. Não deem ouvidos aos falsos apóstolos, não deem ouvidos às vãs filosofias, não dê ouvido às heresias que surgem dentro do contexto que vocês estão vivendo. Coloquem esses homens para fora e permaneçam firmes e convictos na palavra e no ensinamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está chamando a igreja a lutar por isso, a vivenciar a palavra do Senhor, a querer se envolver, se encher, ser embriagado por ela e cheio do Espírito Santo. E perceba, meus irmãos, que no decorrer de toda essa carta, Judas, ele está justamente sendo incisivo com a igreja. E agora, no verso final que nós lemos, o encerramento, ele o faz de uma forma muito bela, com uma doxologia. Judas, ele está aqui encerrando com uma doxologia, ou seja, com uma forma de glorificar a grandeza, a majestade divina. E naqueles dias, meus irmãos, era costume, nas cartas, os autores fecharem as cartas glorificando a Deus. Nós vemos isso com o próprio apóstolo João, nós vemos isso com o próprio apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele encerrando as suas cartas glorificando a Deus. Assim como Judas faz, por exemplo, Paulo aos Romanos, ele vai dizer: ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Perceba, meus irmãos, que aqui, Judas, num tributo de louvor, ele volta-se para Deus, e inclusive, alguns teólogos dizem que esse encerramento era como se fosse um dos hinos que eram cantados na igreja primitiva. E essa exaltação a Deus da igreja, pois diante de um contexto difícil de perseguição, o autor ele vai ressaltar a grandeza de Deus no seu cuidado em relação a esse povo que está sofrendo, porque no verso 24 ele diz: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. E apesar dos problemas enfrentados diante dos falsos mestres, a igreja deve contemplar a grandeza de Deus e o seu cuidado em não deixar que os seus filhos tropecem, mas também o verso adiante vai dizer que Deus guarda, Ele é poderoso também para conduzir os seus filhos para a sua própria glória. O verso completa: e que pode apresentá-los diante da sua glória. O processo aqui, que Judas ele está mostrando para nós, não é apenas de uma proteção estática, mas é de uma proteção que conduz os seus filhos diante da própria glória do Senhor. A imagem que é apresentada é como se fosse uma mãe que gera o filho, guarda o filho, o conduz ao filho até a sua maioridade. Deus, Ele está fazendo isso com esse povo. É Ele mesmo quem gera os seus eleitos, é Ele mesmo que guarda os seus eleitos, e é Ele mesmo que vai apresentá-lo diante de Deus Pai. Em todo o processo que se inicia no que diz respeito à salvação, é com Deus e termina também para a glória de Deus. E Judas ele está mostrando isso, que apesar dos perigos, que apesar das adversidades, que apesar dos apóstatas que tentam destruir a igreja, os eleitos do Senhor, estão conservados e guardados diante de Deus. E por isso, existe uma exultação, um louvor, uma glória ao Deus que desde todas as eras está aguardando e está com seus olhos atentos diante da igreja do Senhor. Judas ele encerra esse texto ou essa carta louvando ao Deus que cuida de nós em tudo. Verso 24, ele vai dizer que Ele nos guarda, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. E aqui Judas está falando sobre queda espiritual. Por isso ele está afirmando que Deus é poderoso para guardar os seus filhos diante da caminhada. Somente, meus irmãos, guardado pelo Todo-Poderoso, poderemos chegar à reta final, sem tropeço algum. Porque se depender de nós, nós somos falhos, pequenos, e tropeçamos a todos os instantes. O pecado grita dentro de nós, querendo nos levar a viver de forma deleitosa nas consciências da nossa carne. Mas todavia, porque somos separados e escolhidos por Deus, e porque estamos guardados pela mão de Deus, e não é por nossa perseverança, mas porque Ele persevera por nós, que nós iniciamos sendo gerado por Ele, mas também permanecemos diante de todas as dificuldades, porque somos guardados também por Ele.
E é muito legal quando nós falamos sobre o cuidado e o guardar de Deus, porque em todos os momentos bíblicos nós vemos isso. Ora no Antigo Testamento, ora no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus resolveu guardar diante de uma corrupção de uma sociedade no qual o pecado estava chegando diante de Deus. Deus resolveu chamar uma família e dizer: vocês são minha. Deus guardou Noé e escolheu para aquela família dar continuidade àquilo que Deus tinha como propósito, mesmo diante de uma sociedade corrupta, marcada pelo pecado. Meus irmãos, isso não é diferente com a igreja. Estamos dentro de uma sociedade que cada dia mais caminha a passos largos para o pecado. Intenta diuturnamente contra a igreja do Senhor. Mas diante de todas as eras, a igreja continua viva e perseverante. Poderíamos olhar para a história dos mártires, para o Coliseu e para tantas coisas que aconteceu na história da igreja, mas a igreja continua sendo guardada pelo Senhor. É o apóstolo Paulo que vai nos dizer sobre esse cuidado de Deus, porque ele diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É Cristo que te guarda, meu irmão. É Cristo que guarda a igreja do Senhor. O salmista, relatando isso, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a sua morada. Meus irmãos, Judas, ele está encerrando a sua carta, olhando tudo o que a igreja está passando e está dizendo: você é guardada pelo Senhor. Mas veja ainda comigo, que Judas ele vai dizer que esse guardar de Deus não é apenas uma proteção estática, porque o verso 24 vai dizer que também que pode apresentá-los diante da sua glória. Ele está dizendo que essa proteção e esse guardar é algo que diz respeito a uma caminhada, a uma jornada, no qual nós seremos apresentados pelo próprio Cristo a Deus Pai.
como se fosse aquela oração sacerdotal que Jesus ele faz antes de ser assunto aos céus. Quando ele está com os seus discípulos, ele vai dizer: Senhor, foi este que o Senhor me deste, e por isso eu os entrego. É isso que Judas ele está falando aqui. Não é apenas uma proteção em relação aos desafios que nós estamos vivendo diante dessa sociedade corrupta, marcada pelo pecado, mas é uma condução e proteção que nos leva num caminho que se inicia em Cristo Jesus e que termina em Cristo Jesus, toda a igreja sendo apresentada diante de Deus, salva. Hernandes Dias Lopes diz que Deus planejou nossa salvação, executa nossa redenção e consumará nossa glorificação. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, e ele mesmo nos purificou, e ele mesmo nos apresentará como noiva gloriosa naquele grande dia. É por isso que nós somos monergistas, meus irmãos, porque essa ação soberana no que diz respeito à salvação, ela provém exclusivamente de Deus. O processo do início ao fim provém do Senhor para nossas vidas. Não é pelos seus méritos, não é pela sua força, não é por aquilo que você pode fazer, porque se depender de você, meu irmão, nós estamos fracassados. Mas é porque toda essa condução da salvação, meus irmãos, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: sabemos, capítulo 8, verso 28, pode colocar para todos nós lermos. Vamos ler esse texto de forma uníssona. 28 ao 30 diz: 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e aos que predestinou, esses também. Perceba que antes mesmo da fundação do mundo, segundo os seus eternos decretos, Deus já havia predestinado aqueles a quem há de herdar a salvação. Mas o processo, ele inicia na eternidade, e pela ação do próprio Espírito Santo, ele chama de forma eficaz os seus eleitos, no qual não pode resistir a esse chamado. E pela ação do próprio Cristo, que foi estabelecido como o meio pelo qual nós herdaríamos a salvação, como diz o apóstolo Paulo, ele pela a sua morte vicária e substitutiva, já nos justificou na cruz do Calvário, de modo que o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse processo, ele caminha até a glorificação, ao momento em que nós estaremos sendo apresentados diante de Deus Pai. Meus irmãos, Cristo apresentará a sua igreja gloriosa diante de Deus Pai. A glorificação diz respeito ao momento em que estaremos com o Senhor na eternidade. O processo de início ao fim pertence ao Senhor. E então, diante de tudo isso, Judas, ele glorifica a Deus.
E por isso é uma doxologia, um momento de exultação, de glorificação, de honra, de louvor, de glória a esse Deus que cuida, que guarda, que nos protege, que nos salva. No verso 25 ele diz: a este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade ante de todas as eras, agora e por toda eternidade. Amém. Judas conclui a sua carta de forma eloquente, glorificando ao Deus que é antes de todas as eras, o nosso Salvador em Cristo Jesus. Meus irmãos, Judas, ele escreve essa carta, e o propósito é, quando ele escreve, para que a igreja batalhe pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Tendo por certo que, no que diz respeito à soberania de Deus e o seu poder, Ele nos guarda, nos protege e nos conduzirá diante do próprio Pai. Todavia, Ele também apresenta a ideia da responsabilidade humana, porque cabe a nós outros, como igreja, a continuarmos perseverando nas Sagradas Escrituras, a estudarmos, a nos empenharmos, a vivermos a palavra de Deus. A gente diz isso na teologia que é um paradoxo, porque não tem como explicar como se encaixa a soberania e responsabilidade de Deus. Todavia, elas são apresentadas como verdade nas Escrituras. O que cabe a Deus, meus irmãos? Tenha certeza que Deus vai fazer. Mas o que cabe a você? Você tem feito? O que cabe a mim? Eu tenho feito? Judas chama a igreja a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém? Feche seus olhos e nós estaremos orando. Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. O Senhor que é poderoso para nos guardar de todo tropeço. De nos conduzir e apresentar diante da Sua própria glória. Rendemos glórias ao Teu santo nome, ó Pai, porque podemos confiar em Ti. Porque sabemos que como uma galinha que cobre os seus pintinhos, protegendo e livrando-os do perigo, o Senhor tem feito conosco, com a Tua igreja. Obrigado. Obrigado porque diante, Senhor, do mundo que luta, Senhor, contra a Tua igreja, contra a Tua verdade, que procura os seus próprios prazeres, o Senhor, ó Pai, tem nos chamado para glorificar o Teu santo nome, a vivermos na fidelidade da Tua palavra, a nos responsabilizarmos
diante dos meios de graça que o Senhor proporcionou para a sua igreja viver. E por isso, Senhor, entendemos o peso da responsabilidade nessa manhã, que está sobre a sua igreja, que está sobre nós, ó Pai. A responsabilidade, Senhor, de lermos, de estudarmos, de ensinarmos as novas gerações, de estarmos na sua casa e aprendermos mais de Ti, de nos envolvermos com a sua santa Escritura. Ó Deus, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos exorta a batalharmos pela fé. E nós sabemos que só através da Tua palavra, Senhor, que nós não seremos enredados, ó Pai, pelos falsos mestres que se apresentam querendo buscar a sua própria glória. Que só através da Sua palavra, Senhor, estaremos firmes quando vier os dias maus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a Tua palavra. Ó Deus, e perdoa-nos por todas as vezes que nós somos negligentes, que damos atenção, Senhor, a coisas fúteis, ao invés da Tua palavra, da Tua casa, do culto ao Teu santo nome. Nos impele, Senhor, de forma a que nós estejamos entregues, Senhor, na totalidade do nosso ser a isso. Move o nosso coração, Senhor, as nossas entranhas. Move o nosso ser por completo, Senhor, para que então possamos nos deleitar e nos jogar aos Seus braços, ó Pai. Está firmado em Ti, ó Deus, que é o Verbo encarnado. Ó Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a mergulharmos nos oceanos, Senhor, do Teu amor, da Tua palavra. Ó Deus, essa é a nossa oração, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém e amém. Nesse momento nós vamos fazer a recepção do nosso irmão Mateus. Quero convidá-lo. Lembrei de uma canção. Aquele que é poderoso para vos